Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o advogado e escritor Vicente Cassione. Olá, Vicente, é um grande prazer recebê-lo. É muito bom estar de volta aqui, não só porque eu sou seu amigo, mas porque eu gosto do programa feito com gente inteligente. Obrigado, Vicente. Vamos falar sobre justiça, não é? Justiça brasileira na Berlinda, muita confusão, denúncias de privilégios. Vicente Cassione, isso não é ruim para o processo democrático brasileiro? Eu acho que sim. O processo democrático brasileiro, Edson, já, na minha opinião, está em xeque há muito tempo, né? Em algumas horas eu tenho ideia de viver um regime de exceção. O Brasil hoje tem uma democracia que é duvidosa, né? Democracia no sentido puro do termo, eu não vejo que nós vivamos, né? Além do mais, o judiciário, na verdade, sempre foi um poder que eu vou fazer uma comparação. Se você tiver que ser juiz num concurso de Miss e aparecer uma mulher de biquíni, uma outra mulher de terninho, de calça jeans, casaquinho, e uma outra de burca, em que você só vê os olhos, você tem condição de saber como é que são as três mulheres? Não, você vai saber só a que está de biquíni. E por quê? Porque é a que está mais exposta. Então eu comparo essas três mulheres da seguinte maneira. De biquíni é o poder legislativo, é o mais escancarado, o mais exposto. Dentro do Congresso Nacional, principalmente no plenário, nas comissões, a imprensa entra, filma, tem uma televisão mostrando cada ato que é praticado ali dentro ou não é praticado. A mulher que está de terninho ou de calça jeans, que engana, ela é o poder executivo. Imagine o poder executivo com câmeras dentro dos gabinetes dos ministros, da presidência da República, mostrando o que eles fazem e o que eles falam. Não existe, né? Está sempre semi-oculto. E o poder judiciário é a mulher de burca, você só vê os olhos, não é? Você não sabe efetivamente qual é a realidade do poder judiciário. E esse poder oculto, que sempre teve ares de nobreza, um poder que lembra os tempos das cortes, não é? Do Império e até antes do Império, ele se esqueceu de que os tempos mudaram e que a democracia e que o poder ele não pode ser mais hermético e fechado e nem as suas atitudes e decisões não podem ser mais sigilosas. Hoje está começando a se abrir a realidade do Poder Judiciário e a gente já sabe que ele, além de não funcionar porque está congestionado, e eu fico triste de ver o presidente do Supremo Tribunal Federal dizer que um país que tem milhões e milhões e milhões de pessoas que acorrem ao judiciário, isso demonstra confiança no judiciário, isso é um sofisma do presidente do Supremo Tribunal Federal. Um país que tem milhões e milhões e milhões de pessoas que precisam ir para o judiciário, são milhões e milhões e milhões de pessoas que têm os seus direitos negados ou questionados ou em conflito. E um judiciário que não atende esses milhões e milhões e milhões, evidentemente é um poder eunuco, um poder castrado, um poder que não tem a sua eficiência mínima de atuação. Mas parece, Vicente, esse poder que está em xeque hoje, que os integrantes, não são todos, evidentemente, a gente nunca pode generalizar, mas muitos dos seus integrantes se consideram acima da lei, acima do bem e do mal. O que contraria o princípio constitucional e o princípio da raça humana, que todos devem ser tratados de forma igual. Por isso que eu falei a você tem toda a razão, que o poder judiciário ainda lembra o tempo do império, da monarquia, da nobreza. O juiz é um funcionário público que tem o dever de julgar os seus concidadãos e os conflitos que existem na sociedade. E para isso ele tem que fazer o seu mistério, o seu trabalho, com eficiência e com dedicação e tempo integral. O judiciário tinha que começar a funcionar às 8 da manhã e terminar às 8 da noite, isso na atividade normal. E tinha que funcionar 24 horas por dia, como funciona o pronto-socorro, como funcionam os hospitais, não é? E não pode o judiciário ter estas férias, esses feriadões. Férias em dobro, 2 férias por ano.
Não é uma grande anomalia? Não contraria um princípio constitucional? Como é que pode acontecer isso? Você tocou num ponto, Vicente, muita gente boa e tem mesmo. Agora, essas pessoas de bem que estão no judiciário, e não são poucas, como você mesmo disse, não acabam sendo prejudicadas à medida que se coloca dúvidas, se coloca privilégios. Quer dizer, aquele que faz o seu papel direito, que procura trabalhar direito, e repetimos, não são poucos, não são prejudicados quando essa justiça fica em xeque? São. Do mesmo jeito que eu fui deputado federal e me senti tantas vezes prejudicado por ser considerado um político, como se político fosse sinônimo de ladrão. Você pode ser um deputado honesto, você pode ser um juiz honesto, você pode ser um ministro do executivo honesto e não pode ser confundido com os outros, porque o grande problema do Brasil é, você tem que punir aqueles que praticam atos ilícitos, aqueles que não estão à altura do exercício dos seus cargos, dos seus mandatos. Os outros têm que ser respeitados. Você não pode subverter a ordem das coisas. O que nós vemos hoje é o judiciário não prestando o seu serviço a contento, as ações se arrastam, uma legislação imprestável, que o legislativo não muda, quando muda para pior, não é? E o Poder Executivo, na verdade, ditando as regras do jogo, porque é quem tem o cofre, quem tem a caneta. Esse é o poder mais forte. Ainda o Poder Judiciário é forte, porque você tem 6 homens decidindo tudo no Brasil. 6. Supremo Tribunal Federal são 11. Basta o voto de 6 para que tudo seja decidido acima do bem e do mal. Estão esses 6. Ainda bem que, às vezes, eles decidem a favor do povo, como agora, quando decidiram que o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão controlador externo do Judiciário, tem poderes que tem que ter. E que uma parte do Supremo, inclusive o seu presidente do Supremo, queria negar. Bem, nesse tema, um dos assuntos discutidos também foi o julgamento de juízes. Quando o juiz é acusado de um ato de corrupção ou algo do gênero, uma irregularidade grave, ele tem o direito de ser julgado em sigilo. É julgamento fechado. Isso acabou. E eu vi, me chamou a atenção de que um ministro do Supremo falou para o outro que defendia essa tese. Como é que fica a situação do juiz? Você gostaria de ser absolvido em sigilo? Acho que essa frase foi fantástica. Pois é, ninguém gostaria de ser absolvido em sigilo e ninguém gosta de ser condenado em sigilo, né? Nem em sigilo, porque condenado ninguém gosta de ser. Agora, quem é condenado é porque mereceu. E se mereceu, todo mundo é igual. Se eu, amanhã, condenado abertamente, tenho que me submeter a isso, por que o juiz, que é da mesma massa humana que todos nós, haveria de ser julgado em sigilo? Não pode. E isso caiu, graças a Deus. Bem, Vicente Cassione, com toda a sua experiência na área, o que é preciso fazer para mudar, para fazer com que o judiciário seja um poder mais próximo do cidadão? Nós estamos falando de uma justiça distante, infelizmente distante do cidadão. É isso que você falou. As pessoas, o brasileiro, o povo brasileiro, precisa ter respeito pelo seu judiciário, não temer o judiciário. Você tem razão. Você vai a Brasília, você vai ao Congresso Nacional, você entra, a porta está aberta, você sobe no elevador, vai ao gabinete do deputado que você quiser encontrar. Aqui, no Judiciário brasileiro, se você for ao fórum e quiser falar com o juiz, sendo uma pessoa do povo, não consegue, não fala, ele não atende. Então, como regra, tem gente que não é assim. Agora, o que na verdade tem que fazer o judiciário para se aproximar do povo? Esses juizados de conciliação.
Hoje, o judiciário está conseguindo prestar serviços à custa de leigos, que estão sendo os mediadores e os conciliadores. E vai ter uma hora em que a justiça vai ser feita pelos próprios cidadãos. Essa figura do juiz togado, quem é que está resolvendo o varejo de muitas causas hoje? São os conciliadores. Até no Fantástico da Rede Globo você vê isso acontecer. Mostram como é que as coisas estão funcionando. Hoje tem tribunal colocando em ônibus conciliadores e juízes supervisionando para irem aos bairros, às comunidades, para decidir questões e conflitos que deveriam ir para o judiciário e não precisam ir. Vai ter uma hora que vai mudar isso, né? De você ter só o judiciário atuando. O juiz cidadão, ele vai ser importantíssimo e às vezes tem muito mais consciência para poder julgar, porque é povo, que está em contato com o povo, do que aqueles que estão herméticos e não têm contato com a realidade, a não ser quando assistem a realidade do reality show pela televisão. Os crimes que eles assistem pela televisão, os fatos que aparecem na televisão e assim por diante. Mas eu queria terminar dizendo só uma coisa. Não é tanto só o poder judiciário que está falhando. Nós temos hoje um excesso de conflitos numa sociedade que está em guerra civil, uma sociedade que está com ódio, com ânimo de predisposição negativa um em relação ao outro. Então, essa sociedade tem uma demanda que exige um judiciário que nenhum país do mundo teria condição de suportar essa demanda. Porque é muito crime, é muito conflito, é muito litígio, é muita lesão ao consumidor. Quer dizer, é um país que não é ainda civilizado o suficiente para precisar ir pouco ao judiciário. Tudo no Brasil é guerra, é conflito, é confronto e é desrespeito aos direitos. Isso gera uma demanda incrível, não há judiciário, por melhor que fosse, que chegasse. Ok, Vicente Cassione, muito obrigado, foi um grande prazer tê-lo recebido. Eu que agradeço mais uma vez e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui, mas o Jornal da Orla na TV continua na internet. A seguir, Jornal da Orla Turismo. Uma excelente semana a todos e uma ótima viagem!